e voltamos com mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. Vamos continuar falando aí das camadas do modelo OSI e da arquitetura TCP/IP. Agora vamos entrar na camada de transporte e seus protocolos. Na camada de transporte, então, nós temos dois principais protocolos que são o TCP e o UDP. Vamos iniciar pelo TCP, o Transmission Control Protocol. Então, como o próprio nome diz, né, ele é um protocolo de controle de transmissão. E o que ele controla? Qual tipo de transmissão? A transmissão dos dados fim a fim, de um dispositivo ao outro. Então, o protocolo TCP, ele estabelece uma conexão confiável fim a fim. Se diz que esse protocolo é um protocolo orientado à conexão, porque ele estabelece previamente essa conexão antes de começar a enviar os dados. E como que ele faz isso? Pelo procedimento que é chamado de three-way handshake. É o aperto de mão de 3 vias, tá? E isso se dá da seguinte forma. No início, antes de transmitir a mensagem, é enviado um sinal para o dispositivo que se quer transmitir a mensagem. Esse sinal ele se chama SYN. O dispositivo que vai receber a mensagem, então, ele reenvia afirmando que recebeu esse sinal e que está pronto para receber a comunicação. Então, ele devolve com um SYN-ACK. E, enfim, o dispositivo que vai enviar então a mensagem, ele responde de novo para o dispositivo com um ACK e a partir daí é que se começa a transmissão dos dados. Então, esse é o aperto de mão de 3 vias. Ele é realizado toda vez que se usa o protocolo TCP e que se quer fazer a transmissão de dados pelas redes, tá certo? Além disso, o protocolo TCP, ele também tem o controle de fluxo dos dados. Então, ele vai mandando um pacotinho de cada vez ali. Se ele achar, né, que a conexão ela está favorável, vai aumentar a esse fluxo de dados, né, vai começar a enviar de 2 em 2 pacotes, de 3 em 3, ou se achar que a conexão não está favorável, vai diminuir o envio da quantidade de pacotes. Então, ele faz esse controle de fluxo, assim como o controle de congestionamento destes dados e também a recuperação de erros. Por exemplo, né, um pacote não é recebido lá no seu destino final porque continha algum erro. O protocolo TCP ele consegue fazer a recuperação desse pacote, fazer com que seja enviado novamente esse pacote e a mensagem lá no final ela esteja íntegra, né, esteja totalmente completa. E este protocolo ele é utilizado em conjunto lá na camada de aplicação, né, com esses outros protocolos aqui. Protocolo HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Todos esses protocolos eles utilizam o protocolo na camada de transporte chamado TCP. Por outro lado, nós temos o protocolo UDP, User Datagram Protocol. Esse protocolo ele é mais rápido, porém ele é menos confiável. Por quê? Porque ele não estabelece essa conexão inicial aqui pelo two-way handshake, como o TCP faz. Então, ele não é totalmente confiável nesse sentido. Disse então que este protocolo ele não é orientado à conexão. Dentre os fatores de este protocolo ele ser mais rápido que o TCP está o cabeçalho ser menor que o cabeçalho do protocolo TCP, né? O cabeçalho aqui do protocolo UDP ele contém apenas 8 bytes, né? E o cabeçalho aí do protocolo TCP ele é um pouco maior. Então, com isso, o protocolo UDP ele se torna mais rápido, mas como já foi dito anteriormente, ele não é orientado à conexão, porque ele não estabelece essa conexão prévia antes do envio de dados, também não trabalha com a recuperação de erros, não trabalha com o controle de congestionamento e de fluxo, como faz o TCP. No entanto, este protocolo ele é muito utilizado em aplicações que não necessitam de tanto controle, né, de controle de erro, de controle de congestionamento, nas aplicações, por exemplo, de streaming, né? No seu Netflix, aí, por exemplo, quando você está assistindo um filme, é possível que algum pacote de dados ali ele se perca no caminho,
mas no todo ali não vai fazer diferença aquele pacote que foi perdido. Então, digamos assim que esse erro ele é deixado de lado, né? Se deixa passar esse erro em detrimento da velocidade, da conexão mais rápida. Então, aplicações como streaming, como aplicações como VoIP, a voz sobre IP, eles utilizam o UDP na camada de transporte como protocolo principal. Então, para resumir aqui, o TCP ele é um protocolo confiável que é orientado à conexão, porém ele é um pouco mais lento porque ele faz todo esse controle aqui, né? Controle de fluxo, controle de congestionamento, de recuperação de erros, estabelece uma conexão prévia antes do envio de dados, então ele se torna um pouco mais lento, mas muito mais confiável que o UDP. O UDP, por sua vez, é um protocolo não orientado à conexão, diz que é um protocolo não confiável, porém ele é mais rápido, né, e suporta aí as aplicações de streaming, por exemplo, e as aplicações de VoIP, que não necessitam de tanto controle de erro, de tanta recuperação de dados, controle de congestionamento, por exemplo. Tá bem? Passamos aqui então para os protocolos da camada de rede. E aqui, com certeza, o principal deles é o protocolo IP, o Internet Protocol. Este protocolo, então, ele dá endereçamento aos dispositivos na rede e também trabalha aí com roteamento de pacotes entre redes diferentes. E quanto ao endereçamento na rede, nós temos duas versões do protocolo IP, o IPv4 e o IPv6. Os endereços IPv4 eles já se esgotaram há algum tempo e por isso foi criado aí o IP na sua versão 6, né, com a possibilidade muito maior de endereçamento nas redes de computadores. O IPv4, então, ele é um endereçamento em números decimais de 32 bits no seu total. Tá? Então são 4 octetos de números que vão de 0 a 255. Então são 4 blocos de 8 bits que no total dão aí os seus 32 bits de tamanho, né? Tamanho total do endereço IP na sua versão 4. Aqui nós temos um exemplo de um endereço IPv4, tá? 192.168.1.1. Você pode perceber aqui que entre os octetos aqui há separação por um ponto. A gente vai ver que no IPv6, IP na sua versão 6, a separação é feita por 2 pontos, tá bem? E também os números aqui no IP na versão 4, em cada octeto eles vão de 0 a 255. Então é possível que caia, e eu já vi, né, em algumas questões, simplesmente para dizer se aquele é um endereço IPv4 válido ou não é. E aqui se colocam números maiores que 255 em algumas alternativas, né, o que deixa essa alternativa errada, porque a numeração vai ou pode ser de 0 a 255. Saindo fora dessa faixa, em algum desses octetos aqui, a resposta já estaria errada, tá bem? Então preste muita atenção nisso. A numeração de cada octeto ela vai de 0 a 255. Já o IP, na sua versão 6, é um endereço de tamanho total 128 bits. Então, tem aqui um número infinitamente maior de possibilidades de endereçamento que o IPv4. O IPv6, então, ele é formado por 8 blocos hexadecimais. Então, são 8 blocos aqui que vão de 0 a FFFF. Tá certo? Então aqui dentro desse endereço que é separado aqui pelos 2 pontos, nós só podemos ter numerações de 0 a 9 e só podemos ter letras de A até F. Qualquer coisa diferente disso não é um endereço IPv6 válido, tá certo? E aqui a gente tem um exemplo, então, de um endereço IPv6 com seus 8 blocos aqui hexadecimais, cada bloco aqui com 16 bits, totalizando 128 bits de tamanho, né, do IP na sua versão 6. E um outro protocolo da camada de rede que também é cobrado em prova é o NAT, Network Address Translation, um protocolo que traduz os endereços privados para endereços
públicos. Como eu falei para vocês, o endereçamento de dispositivos na rede pelo protocolo IP na sua versão 4, em determinado momento ele acabou se esgotando, né, por causa do número crescente de dispositivos nas redes. Então chegou um momento que o IP na sua versão 4 ele não comportava mais endereçamento, né, pelos IPs públicos. Com isso, então, se criou, né, uma, digamos assim, gambiarra, que é o protocolo NAT. Traduz os IPs públicos para endereços IPs privados. Mas vamos lá. O que é um endereço IP privado? Na sua rede doméstica, nas redes locais, para essas redes foram destinadas algumas faixas de endereçamento de IPs privados. Então, dentro dessa rede privada, a depender do tamanho da sua rede, você vai poder utilizar alguma faixa desse endereçamento privado, né, dessas classes que são destinadas a endereçar equipamentos dentro de uma rede local. Então, é possível que aqui na minha residência, na minha rede local, eu tenha um dispositivo com um endereço IP, o mesmo que o seu aí na sua rede local. Por quê? Porque é um endereço IP privado. Ele pode ser utilizado em diversas, em muitas, em todas as redes privadas, pode ser utilizado o mesmo endereço IP privado, porque é justamente para isso que serve essas faixas de endereçamento. Com isso, nós não precisávamos mais, para cada dispositivo, destinar um IP público, né, um endereço de internet público. Porque, claro, como estavam se esgotando, né, esses endereçamentos, então se criou, né, esses endereços IPs privados para que cada rede pudesse ter ali uma faixa, que pudesse usar uma faixa de endereços dentro daquela sua rede privada para não utilizar, né, os IPs públicos ou para utilizar menos IPs públicos e assim dar uma sobrevida aí ao IP na sua versão 4. Então aqui nós temos 3 classes de endereçamentos em redes privadas. Na classe A, então, nós podemos endereçar equipamentos nessa faixa, que vai do 10.0.0.0 ao 10.255.255.255. Na classe B, nós podemos endereçar, né, equipamentos nas redes aí, locais a partir do 172.16.0.0 até o 172.31.255.255 e na classe C nós podemos endereçar a partir do 192.168.0.0 até o 192.168.255.255. Então, todo endereço que ficar entre, né, esses aqui que eu estou mostrando para vocês, eles são endereços privados, eles são destinados a redes privadas, a redes locais, para que não se utilize, né, um endereço IPv4 público. Então, o seu IP que você tem aí na sua residência, o seu IP público recebido da operadora é um e não é nenhum número que está entre essas faixas de endereçamento aqui. Dentro da sua rede, aí sim, a depender do número de equipamentos, você vai ter aqui um tipo de endereçamento dentro dessas faixas. Provavelmente, se você for olhar aí os endereços IPs dos seus dispositivos, né, que você tem aí, você vai ver um número do tipo 192.168.0.1, 192.168.0.2 e assim por diante. E o protocolo NAT, então, ele acaba atuando aí como um firewall básico, pois, né, não se tem conhecimento dos endereçamentos, dos endereços IP dos seus dispositivos para dentro da rede. Então, né, o que se tem conhecimento público é o IP público que você recebe da sua operadora, né, que você vai ter o acesso aqui por meio do roteador, mas daqui para dentro, na sua rede, nos dispositivos que você tem na sua LAN, né, não vai se ter, né, esse conhecimento prévio. Tá? Então, atua aí como um firewall básico, um filtro básico de dados nas redes. Tá? Passamos aqui para a camada de acesso à rede. Camada de acesso à rede, então, estou me referindo aqui à camada da arquitetura TCP/IP, né? A camada de acesso à rede, se nós formos comparar com o modelo OSI,
nós teríamos essa camada, então, de acesso à rede dividida na camada de enlace de dados e na camada física. E é isso que nós vamos fazer aqui para efeitos didáticos, né? Alguns professores fazem isso também, e em provas também, às vezes, costuma cair, né, essa divisão aí da camada de acesso à rede em duas camadas, a camada de enlace de dados e a camada física. Então, no geral, aqui a camada de acesso à rede, ela trata da comunicação entre os dispositivos na mesma rede local, tá bem? Então, essa camada, ela vai tratar ali dos dispositivos que estão aí na rede do seu trabalho, por exemplo, nos cabos que ligam os dispositivos, nas tecnologias que são utilizadas para a troca de dados entre esses dispositivos. Então, tudo isso faz parte aí da camada de acesso à rede. Vamos aqui então dividir, né, a camada de acesso à rede nessas outras duas camadas, como eu mencionei para vocês. Vamos primeiro aqui com a camada de enlace de dados. Essa é a camada de número 2 do protocolo OSI, tá? E está dentro da camada de acesso à rede na arquitetura TCP/IP. Então, a camada de enlace de dados, ela cria um canal confiável sobre a camada física. Ela fica acima da camada física, então ela cria esse canal confiável ali em cima da camada física, tá certo? Ela divide os dados aqui em quadros, tá? Os quadros também podem ser chamados de frames, então ela divide os dados nestes frames para poder transmitir. Assim como mais acima, né, o protocolo IP, ele divide aí os dados em pacotes, né? Aqui os dados eles são divididos em quadros para que se possa transmitir aí entre os dispositivos dessa mesma rede local, tá bem? Então, na camada de enlace de dados também se gerencia o endereçamento físico. Cada dispositivo que nós temos na rede aí, ele tem um endereço físico que se chama endereço MAC. Então, aqui nessa camada é que se faz o gerenciamento deste endereçamento físico, dos endereços dos dispositivos, endereços físicos dos dispositivos. Aqui também é realizada uma detecção e correção de erros desses quadros, tá? Se tratam aqui, então, esses erros para que haja um fluxo normal, um fluxo comum aqui entre os dispositivos também, tá? E aqui, a depender da tecnologia utilizada, dos equipamentos utilizados, há que se fazer também um controle do acesso ao meio físico para evitar as colisões de dados ou para detectar essas colisões. Então, quando se utilizavam, por exemplo, equipamentos de redes aí como os hubs, que trabalham com uma transmissão broadcast, que é de um para todos, né? Então, a comunicação que era dirigida a um equipamento daquela rede, quando se era enviado esses pacotes, esses dados, né, esses frames, todos os dispositivos daquela rede ali, eles estavam aptos a receber e isso gerava muitas colisões. Então, tem que ter ou teria que ter, né, um protocolo para gerenciar essas colisões e este protocolo ele se chama CSMA-CD. Tá? Então, o CSMA-CD, utilizado em redes Ethernet, redes cabeadas, é o protocolo utilizado para detecção de colisão nas redes. Então, é esse protocolo que determina aqui quem vai ficar esperando, quem vai enviar os dados e em que momento que vai enviar e quanto tempo os outros dispositivos vão ter que ficar aguardando para poder transmitir. Tudo isso é feito por meio do protocolo CSMA-CD. E este protocolo, então, ele é utilizado nas redes Ethernet, né? As redes cabeadas, padrão 802.3. No padrão Wi-Fi 802.11 é utilizado outro protocolo, que é o protocolo CSMA-CA. Este protocolo aqui, ele não só detecta, como ele evita a colisão de dados. Então, ele tem alguns dispositivos, algumas regras, alguns parâmetros, né, que vão evitar essa colisão antes que ela aconteça. E passamos aqui, então, para a camada física, que é a camada que está mais diretamente ligada aos equipamentos, aos bits, aos dados brutos, que ela está ali mais perto do hardware, né, dos nossos dispositivos. Então, a camada física ela é responsável por transmitir e receber os sinais elétricos, os sinais ópticos, ou os sinais de rádio, né, naquela mídia física. Então ela trabalha com os bits brutos, né, os zeros e uns que são transmitidos por meio
de sinais elétricos ali nos cabos, né, por meio dos sinais ópticos, nos cabos de fibra ótica, ou por meio da radiofrequência, né, nas tecnologias aí como o Wi-Fi, por exemplo, ou como o Bluetooth. E é aqui nessa camada que são definidas então as características de cada tipo de cabo, a voltagem, frequência utilizada, os conectores, né? Você já deve ter visto aí em algum momento dos seus estudos, conector RJ45, que é o conector do cabo de par trançado, ou conector RJ11, que é o conector dos cabos telefônicos. Então, é aqui nessa camada que são tratados esses tipos de informações e que é especificada aí essa parte, né, mais próxima aos equipamentos utilizados. Ainda, então, nessa camada aqui são especificados os tipos de par trançado, se é um par trançado do tipo Cat5e, se é do tipo Cat6, se é com ou sem blindagem, um cabo de fibra ótica, se é um cabo monomodo, que é utilizado para longas distâncias, ou é um cabo multimodo, que é utilizado para distâncias curtas. Nas redes wireless, por exemplo, Wi-Fi, né, a frequência também é determinada aqui nessa camada, tá? Se é uma frequência de 2.4 GHz, que tem um alcance maior, porém uma velocidade menor, ou se é utilizada a frequência de 5 GHz, que tem mais velocidade, porém um alcance menor, tudo isso é determinado aqui na camada física, que faz parte da camada de acesso à rede da arquitetura TCP/IP. Muito bem, pessoal, esgotamos aí as camadas do modelo OSI da arquitetura TCP/IP, esgotamos os protocolos que estão aí em cada uma dessas camadas e agora nós vamos partir para os equipamentos de redes, os equipamentos que são utilizados nas redes de computadores. Nós temos alguns bem importantes aqui para a prova de concurso público e eu vou discriminar, vou dizer a função de cada um deles aqui para vocês e logo mais nós vamos colocá-los nas suas devidas camadas dentro do modelo OSI, tá certo? Porque cada um desses equipamentos aqui, né, eles são identificados com alguma camada ali do modelo OSI e isso vocês também têm que saber para efeito de prova. E o primeiro equipamento que a gente vai ver aqui é o repetidor. Tá? O repetidor, então, ele amplifica os sinais para estender o alcance daquele sinalzinho ali. Então, aqui nós temos um repetidor de sinal Wi-Fi, né? É possível que alguns de vocês já tenham utilizado aí nas suas residências, então é um equipamento que serve para tentar estender, né, o alcance desse sinal aí dentro da sua residência ou dentro de um ambiente. Ele não filtra nada, ele apenas replica ou tenta amplificar o sinal que está sendo recebido, tá bem? O equipamento repetidor, então, ele faz parte da camada 1, Layer 1, tá bem? É a camada física. Então preste muito bem, preste muita atenção que nós temos dois equipamentos aqui que fazem parte da camada física, a camada 1 do modelo OSI, que é o repetidor e também o hub. Tá? O hub transmite aí o sinal recebido para todas as outras portas que estão conectadas aqui neste equipamento. Então, o hub ele é utilizado para interconectar ou para conectar mais de um dispositivo em uma rede de computadores. Aqui então neste hub você pode perceber que tem a porta de entrada dos dados e nós temos outras portas aqui onde nós conectamos os nossos equipamentos para formarmos uma rede. Então o hub ele atua no modo de transmissão aí broadcast, né, em que um dado que é recebido aqui em uma das portas, ele é transmitido para todas as outras portas, tá certo? Isso você já sabe, né? Já foi dito aqui, que gera colisões e para isso é necessário que se haja aí um protocolo que é o CSMA/CD para gerenciar essas colisões nas redes. Esse equipamento aqui já é um equipamento obsoleto, já não se utiliza ou muito pouco se utiliza nas redes de computadores, mas para efeitos de prova, né, às vezes ainda são formuladas algumas questões que versam sobre o hub. Então o hub, outro equipamento aí que faz parte da camada física, camada 1 do modelo OSI. E agora nós vamos para dois equipamentos que fazem parte da camada 2, a camada de enlace do modelo OSI, que é a bridge e o switch. Começando pela bridge, então,
é um equipamento que filtra o tráfego entre dois segmentos com base no endereço MAC. Endereço MAC, já expliquei para vocês, que é o endereço físico que cada componente aí da sua rede de computadores ele tem, né, um endereço MAC. Então, por meio deste equipamento, por meio da bridge, é possível que se tenha aí dois segmentos em uma mesma rede. Então, nós poderíamos ter aqui um segmento dessa rede com 3 computadores desse lado e aqui, digamos que essa fosse a rede 1, tá? E aqui poderíamos ter outro segmento dessa rede, no caso, né, com outros dispositivos e aqui seria o segmento 2 dessa rede, tá certo? Com isso, esse equipamento então consegue controlar aí a troca de dados entre esses dois segmentos e reduz um pouco aí as colisões que aconteciam ou que acontecem neste outro equipamento aqui, no hub. Este equipamento, então a Bridge consegue gerenciar um pouco melhor essa transição de dados entre um segmento e outro. É claro, reduz um pouco aí as colisões que acontecem, mas não as extinguem por completo, né? Porque ainda assim poderíamos ter dois segmentos de redes com vários dispositivos conectados em cada segmento. Então, as colisões elas continuariam acontecendo aqui neste segmento e também neste segmento aqui, tá certo? Para resolver esse problema, então, nós temos aqui a evolução da bridge, que é o switch, tá? O switch também, um equipamento aí da camada de enlace de dados do modelo OSI, e o switch ele trabalha com múltiplas portas, tá? Pode trabalhar com 24, 48, 96 portas. Cada uma dessas portas aqui é um domínio de colisão diferente. Então, este equipamento ele consegue gerenciar os dados, né? Ele recebe, ele processa os dados e ele consegue enviar para somente um destinatário. Então, ele não utiliza, como é utilizado aqui no Hub, o tipo de transmissão broadcast. Ele utiliza aqui uma transmissão unicast, que é uma transmissão de 1 para 1. Este equipamento ele consegue fazer esse gerenciamento, então aqui não há a colisão de dados, porque ele consegue processar e enviar para somente o destinatário, né, aquele equipamento que quer receber ou que está recebendo aquela comunicação, que está recebendo aquele dado. E com este equipamento é possível a criação de VLANs, que são as LANs virtuais, são redes locais virtuais. Então, por exemplo, se nós quiséssemos utilizar 5 dessas portas para criar uma LAN virtual para os alunos de uma escola, nós poderíamos fazer isso, poderíamos criar essa LAN virtual destinando essas 5 portas para esses alunos. Passamos aqui então para o equipamento de rede da camada 3, a camada de rede. E este equipamento é o roteador. O roteador, então, ele interconecta redes diferentes. Por exemplo, ele pode conectar ou conecta, né, a rede aí da sua casa, da sua residência, a sua rede local com a internet, por exemplo, que é uma WAN. Então, para que se faça esse roteamento, né, entre os dados entre a sua rede local e a internet e a WAN, é utilizado este equipamento aqui, o equipamento roteador, tá bem? Então, o roteador ele usa uma tabela de roteamento e protocolos específicos para fazer o roteamento dos dados, para traçar as melhores rotas, né, para a comunicação. Estes protocolos aqui podem ser protocolo SPF ou protocolo BGP, né? Nós não vamos ver estes protocolos aqui, porque provavelmente eles não vão estar presentes aí na sua prova, né? São tipos de protocolos um pouco mais complexos e para a prova da Polícia Federal não seria interessante nós estudarmos, né, esses protocolos de roteamento. No roteador, então, se faz a tradução de endereços privados para endereços públicos, conforme eu já expliquei para vocês, que é feito através do protocolo NAT, é feito neste equipamento aqui no roteador, tá bem? Então, roteador, por isso, ele tem umas funções também de firewall básico, tá? Um filtro aí de pacotes básico no seu roteador.
E a aplicação mais comum é o roteador doméstico que você tem aí na sua rede, que você tem aí na sua casa, que faz, né, esse roteamento dos dados entre a sua LAN, a sua rede local e a internet. Tá certo, pessoal? Visto todos esses tópicos, então, eu trouxe aqui um resuminho, né, do que a gente viu aqui neste módulo, do que a gente viu em redes de computadores. Com esse resuminho aqui, é possível que você consiga matar aí alguma questão na sua prova. Então, presta bastante atenção, que esse é um resumo top para você estudar ali nos dias anteriores à sua prova. Então, nós temos aqui dois modelos, né, que tratam dos serviços que são utilizados na internet, dos recursos que são utilizados nas redes. Nós temos o modelo OSI, que é um modelo mais teórico, e nós temos a arquitetura TCP/IP, que é um modelo mais prático, que é o que realmente é utilizado, tá bem? No modelo OSI, então, nós temos 7 camadas. Numerando-as de baixo para cima, nós temos a camada física como camada 1, a camada de enlace de dados como a camada 2, a camada de rede como a camada 3, depois a camada de transporte, camada 4, camada de sessão, a 5, apresentação, a 6 e a camada de aplicação, camada 7. Essas camadas do modelo OSI, elas têm correlação com as camadas da arquitetura TCP/IP. Então, as camadas de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI, elas são condensadas aqui na camada de aplicação da arquitetura TCP/IP. A camada de transporte, ela tem o mesmo nome, tem as mesmas funções, os mesmos protocolos nos dois modelos, assim como a camada de rede, tá? No modelo OSI é chamada de camada de rede, na arquitetura TCP/IP pode ser chamada de camada de internet ou também, por que não, camada de rede da mesma forma. E as duas primeiras camadas do modelo OSI, a camada física e a camada de enlace de dados, elas são representadas aqui na arquitetura TCP/IP pela camada de acesso à rede. Na camada de aplicação, nós estudamos diversos protocolos, como, por exemplo, HTTP, HTTPS, os protocolos aí de correio eletrônico, POP3, IMAP, SMTP, protocolo TLS, protocolo DNS também. Estudamos os protocolos de transferência de arquivos, né? O FTP, o SFTP e o FTPS, né? Vimos todos esses protocolos também, todos da camada de aplicação, que estão mais diretamente relacionados aí, estão mais perto do usuário final, das aplicações que conversam com o usuário. Já na camada de transporte, nós vimos o protocolo TCP, que é um protocolo orientado à conexão, também protocolo UDP, que é um protocolo não confiável e não orientado à conexão. Na camada de internet, nós vimos aí protocolo IP na sua versão 4 e também na sua versão 6, e também vimos aí o protocolo NAT. E na camada de acesso à rede, nós vimos protocolos como CSMA-CD, que trata da colisão de dados, assim como o CSMA-CA, que trata de evitar aí a colisão de dados nas redes de computadores. Também vimos algumas questões sobre as tecnologias utilizadas, tecnologia Ethernet, que é a tecnologia cabeada, ou a tecnologia Wi-Fi, né, que é uma tecnologia de transmissão de dados sem fio. E por fim, nós vimos aqui os equipamentos, alguns equipamentos de redes e em quais camadas eles estão situados. Então nós vimos que o hub e o repetidor, eles estão ligados aí à camada física, a bridge e o switch estão ligados à camada de enlace de dados e o roteador, ele está ligado aí à camada de rede do modelo OSI. E para não deixar passar nada, eu tenho que comentar com vocês a respeito do PDU. Que é o PDU, professor? PDU é o Protocol Data Unit. É a unidade de dados de protocolo. Então, em cada camada do modelo OSI ou da arquitetura TCP/IP, os dados eles são tratados com um nome diferente. Exatamente. Passando por cada camada, ele muda de nome, pessoal. E a gente tem que saber isso para a prova também, porque em algumas provas
Existe essa diferenciação, então é imprescindível que você saiba. Mas é uma coisa bem simples, tá bem? Você já viu, então, todas as camadas do modelo OSI e a gente vai ter nessas 3 primeiras camadas, camada de aplicação, de apresentação e de sessão, o que é transmitido nessas 3 camadas é chamada de dado, tá bem? Então, nas 3 primeiras camadas, ou nas 3 últimas camadas do modelo OSI, camada 5, 6 e 7, o nome da unidade é dado, tá bem? Na camada de transporte já muda o nome. Quando falamos no protocolo TCP, essa unidade de dados ela se chama segmento e quando falamos em UDP, protocolo UDP, essa unidade de dados ela se chama datagrama, tá bem? Isso na camada de transporte. Na camada de redes, então a unidade aí se chama pacote. Na camada de enlace, a unidade se chama de quadro ou frame. E na camada física, né, a unidade de dados é tratada como bit, né, o bit puro. E com isso, nós finalizamos essa aula, também finalizamos este módulo de redes de computadores, um módulo muito importante. Então, é muito importante, é imprescindível que você leia os PDFs, tanto o PDF que é mais resumido, né, mais visual, quanto os PDFs que são no modo texto, tá? É imprescindível que você leia esses 2 PDFs, que você assimile as informações que lá estão e também que você leia o PDF com as questões resolvidas. O que vai fazer você acertar questões na prova é isso, pessoal. Você ter acesso ao básico das informações sobre cada assunto, resolver questões, ver as resoluções das questões e fazer os simulados. Eu tenho certeza que se você fizer essas 3 coisas aqui no curso, você vai conseguir responder, você vai conseguir acertar todas ou a maioria das questões que vão estar presentes na sua prova, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, então, entre em contato comigo, deixe uma mensagem aqui embaixo que eu vou responder assim que eu puder. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo módulo.